Vai, Elcio. Vai, Elcio. Amém? Deus abençoe vocês, amém? Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8. Vamos começar por aqui. Mateus, capítulo 8. Versículo 23. Mateus 8, 23. Acharam? Amém? Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23. Diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Versículo 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Versículo 27 novamente. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando o homem foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tinha a natureza, e eu creio que ele tinha a mentalidade de Deus. Pastor, mas o homem pecou. Sim, ele tomou a decisão de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas nós não podemos anular que o homem tinha uma identidade. Ele não só tinha uma natureza, como ele tinha uma identidade. A natureza, ela deve vir primeiro do que a identidade. Ou a natureza sempre precede a identidade. Porém, a identidade nem sempre corresponde à natureza. Quando, queridos, por exemplo, quando uma pessoa que tem muitas posses, tem muitas riquezas, e ela perde tudo, ela está pobre, mas a sua mentalidade ainda não é pobre. Não é isso? Quando uma pessoa casa, eu estou falando do seu primeiro casamento, e esse deveria ser o único. Quando a pessoa casa, ela era solteira, passou a vida inteira, a sua adolescência, toda a sua infância, e quando ela casa, ela casou, mas a sua mente ela é solteira ainda. Você casa no momento, mas mentalmente você não casa instantaneamente, leva um processo. Ou seja, você tem uma identidade agora que você é casado, você não é mais solteiro. Mas na sua mentalidade você ainda não é casado. E você pode ter atitudes que, quando eu estou falando de atitude, não atitude morais. Eu estou falando não atitude moral, mas atitude que eu estou falando de comportamento como se fosse uma pessoa solteira. Quando o homem nasce de novo, e ele nasce através de Jesus Cristo, amém? Através da obra redentora do Calvário. Esse homem, ele nasce de novo, como diz Efésios capítulo 2. Ele nos deu vida. Nós recebemos uma nova vida. Essa nova vida define quem nós somos. Essa é a nova natureza. Porém, o fato de termos uma nova natureza não significa que nós temos uma identidade restaurada. Aquilo que nós somos espiritualmente não significa que automaticamente nós já temos essa identidade. Quando o homem pecou, que ele morreu espiritualmente, ele perdeu a semelhança de Deus, e a sua identidade foi corrompida. Ele já não era mais
alguém com a identidade de reino, com a identidade de governo. Porque antes o homem vivia em governo. O homem vivia em autoridade. O homem não era escravo de nada. O homem era senhor de tudo. E quando o homem pecou, ele deixou de ser senhor e ele se torna escravo. Agora, quando nós estudamos todo o Antigo Testamento, existe um Senhor no Antigo Testamento. Ele não é o Senhor dos senhores, mas o inimigo no Antigo Testamento. Ele é Senhor por legalidade. Ele tinha autoridade legal. E quando nós não entendemos a visão do reino, eu estou resumindo isso. Quando nós não entendemos a visão do reino, nós achamos que a visão do reino é Deus salvar o homem, esperar o arrebatamento e ponto. Quando na verdade a salvação é a porta de entrada, ela não é o fim. Existe algo muito amplo dentro da salvação. E o que é amplo dentro da salvação? Essa nova identidade. Ou a restauração da identidade. Qual identidade, pastor? A identidade de quem eu sou. Quando Jesus, nessa passagem que nós lemos, existem diversas passagens que nós poderíamos ler acerca disso que nós lemos, ainda que vamos ler outras. Mas a Bíblia diz que Jesus pregava como quem tinha autoridade. E não é que ele pregava bravo, porque a autoridade não tem a ver com a altura da sua voz, com o timbre da sua voz. A autoridade não tem a ver com o seu grito. A autoridade tem a ver com reconhecimento, com o entendimento de quem nós somos em Deus. Você não expulsa um demônio no grito, irmãos. Você pode falar baixinho, ele tem que sair. Porque não é o grito que tira ele, é a autoridade. Uma pessoa sabe que tem autoridade, seja em qualquer área, secular, empresarial, qualquer área, quando ela não precisa gritar. Na verdade, quando você grita, é porque você não tem autoridade. E você está querendo gritar para intimidar. Eu até penso que alguns demônios saem mais por causa do grito, que por causa da autoridade. Porque eu não gosto de grito. Se alguém gritasse, eu também sairia. Então eu penso que muitos demônios saem muito mais por causa do grito do que propriamente pela autoridade. Quando você tem autoridade, não é o volume da sua voz, não é o que você faz, não é limpar um chão ou alguma coisa desse estilo, desse tipo que tira a sua autoridade. A autoridade é uma questão de identidade. Quando você sabe quem você é, tudo muda. Eu quero entrar um pouquinho nesse assunto com você. Vai para Mateus 16, eu sei que você está cansado de ouvir eu pregar esse texto, mas eu quero falar um pouco mais sobre isso, porque quanto mais eu medito na palavra, mais eu descubro que eu não sei, eu não conheço a palavra. Mateus capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 13, novamente, a confissão de Pedro. Só que hoje nós vamos abordar um pouquinho mais amplo aquilo que nós temos falado sobre a questão da revelação, ainda que vamos falar da revelação que Pedro teve. Mateus 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, feliz és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Preste atenção daqui para frente, por favor. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Preste atenção, edificarei a minha igreja. Jesus está falando: eu edificarei a minha igreja. Só um instante, eu quero achar esse texto no original. Eu quero achar esse texto no original, que eu quero falar algumas coisas para vocês. 16, 18. Também eu te digo que tu és pedra, ou que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja,
Essa palavra edificarei, Jesus está falando, eu edificarei a minha igreja. A igreja é minha e eu edifico. É importante nós entendermos que igreja não é estrutura. Estão comigo? Estão comigo? Igreja não é estrutura. Nós temos, escute, o que eu quero quebrar nessa noite é alguns conceitos lógicos. Ele está dizendo, eu edificarei a minha igreja. Quem é a igreja? Diga eu. Ok? Ele está dizendo, eu edificarei você. Escute, essa palavra no grego é oikodomeu. Preste atenção, o grego você não vai entender nada, mas significa construir uma casa. Ele está falando edificarei, eu construirei uma casa, erigir uma construção, edificar. Ele diz restaurar pela construção. Preste atenção quando ele está falando edificarei a minha igreja, ele está falando eu vou restaurar você. Eu vou restaurar a sua identidade. Eu vou levar você ao plano original. Edificarei a minha igreja, restaurar a construção, reparar. Preste atenção, é uma metáfora, fundar, estabelecer, promover crescimento agora em sabedoria cristã, afeição, graça, virtude, santidade, crescer em sabedoria. Ele está dizendo que quando ele edifica você, ele faz tudo isso. Ele está dizendo que quando ele edifica você, ele estabelece, ele promove crescimento, ele promove sabedoria cristã, ele promove graça, virtude. Ele está dizendo, eu edificarei a minha igreja. Não é você que se edifica, é ele que edifica você. Vamos continuar o texto. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Irmãos, eu falei sobre conceitos lógicos. Na nossa cabeça, porta, por ser lógico, só que a Bíblia não é um livro lógico. Nós estamos pensando em porta assim, irmão. Aquilo ali é uma porta, aquilo ali tem outra porta. Eu já preguei muito sobre essa questão de porta. E tem uma coisa que crente gosta, principalmente pentecostais, é porta. É uma porta aberta. E se falar que tem chave, aí fica melhor. É isso que eu vejo, uma porta aberta. Eu vejo uma chave. Aí, irmão, você vai ter pirotécnico, raia, vai ter tudo. Escute. Quando a Bíblia está falando porta, ela não está falando de uma porta literal. Ela está falando, edificarei a minha igreja. E a porta, ou as portas. Porta fala de acesso. Então a ideia disso daqui é que Jesus está falando. Eu edificarei você. E o diabo não terá mais acesso à sua vida. Preste atenção. Eu edificarei você. Porta não é literalmente isso, porque nós falamos que o diabo estava atrás da porta, não era isso? E a gente ia derrubar a porta. Eu preguei já isso. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E as portas, ele está falando, eu edificarei a minha igreja, eu te darei graça, eu farei tudo. E as portas, e o diabo não terá acesso a você. Uau! O que eu estou fazendo em você impede o acesso do diabo à sua vida. Irmãos, alguém precisa entender que o diabo faliu. Ele respira, é verdade, mas com a ajuda de aparelhos. Não vai longe. Irmãos, durante muito tempo nós cantamos, só uma abertura aqui. Lembra quando a gente cantava? Eu falei com a André essa semana, quando alguém cantava, minha pequena luz, vou deixar brilhar. Escute, esquece essa música. Você não é uma pequena luz. Você não tem uma pequena luz. Você tem o sol da justiça. Não é uma pequena. Se você pensar que essa pequena luz, você não vai fazer grandes coisas. Minha pequena luz vou deixar brilhar. Você não tem uma pequena luz, porque você é a luz do mundo. Escute, se você não entender quem você é, você vai ser essa pequena luz. E vai pensar que o diabo está atrás da porta. Edificarei a minha igreja. Ele está dizendo, eu edifico você, eu te dou graça. E as portas do inferno, o diabo não tem mais acesso. Ele tinha acesso a você, mas a partir do momento que eu comecei a edificar a sua vida, ele perdeu o acesso a você. Ele não tem mais legalidade sobre a sua vida. Versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino. Aqui tem outra coisa, irmãos. Quando você pensa em porta e chave, porta, você está falando, pronto, uma coisa está ligada, chave tem porta, porta tem chave, então a chave é para abrir a porta. Eu também pensei assim.
E aí eu fui estudar hoje sobre chave. Eu estava estudando hoje, não desde ontem, eu estou estudando sobre isso. A questão de chave. Dar-te-ei as chaves, está no plural, do reino. Essa palavra chave, no grego, é kleis. Sabe o que significa? Ou é também uma metáfora que significa autoridade. Eu não te dei uma chave para você abrir a porta. Eu estou te dando a autoridade. Entenda, vamos juntar. Dar-te-ei as chaves do reino. Sabe o que ele está dizendo? A partir de agora, você tem autoridade no reino. O que você, preste atenção, ligares, ele está dizendo, atar, prender cadeias. Olha para que serve a chave. Autoridade para prender com cadeias, lançar cadeias. Você está entendendo isso? Tomando preso, colocar sobre obrigações da lei, dever, etc. Quando está falando, te darei as chaves do reino, e o que você ligar, é ligado. Eu estou te edificando. O diabo não tem mais acesso a você. E agora a chave significa que você tem autoridade no reino. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Você tem autoridade aqui. Pastor, nós podemos dizer que a autoridade só pode vir a questão após o novo nascimento. Eu não poderia dizer isso. No Novo Testamento, sim. Mas nós temos no Antigo Testamento, se você estudar um pouco essa palavra, sobre a questão de chaves, de autoridade, se você continuar, nós não temos tempo para ler, você vai ver que Elias está inserido aqui. Quando ele disse, segundo a minha palavra, não vai chover, sabe o que ele estava dizendo? Eu tenho autoridade para ligar e desligar. Escute, ele tem autoridade para mandar em Deus. Não, a autoridade que você tem não é para mandar em Deus. É para fazer o que Deus faria nessa situação. Deixa eu repetir isso novamente. A autoridade que nós recebemos do reino não é para mandar Deus fazer. É para fazer o que Deus faria nessa situação. E como o povo de Israel, em 1 Reis capítulo 17, estava idolatrando Baal, Astarode. Elias mandou reunir. Elias tinha liberado uma palavra antes, desculpe. Antes disso ele falou, segundo a minha palavra, não vai chover. Você não encontra Deus falando para ele, diga que não vai chover. Mas Elias era um homem de autoridade. Quando você tem autoridade, não é que você manda nos céus, mas por você viver a mentalidade do reino, você traz os céus para a terra. A questão de chave não tem a ver com abrir porta. Abra comigo em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Acharam? Apocalipse capítulo 1. Versículo 18. Acharam? 1,18 diz assim. Vamos ler o 17. Quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte. A chave não, desculpa. E tenho as chaves da morte e do inferno. A gente achava que o diabo tinha uma porta. Jesus pegou a chave da porta do diabo e ele ficou com a porta aberta. O diabo nunca teve porta. É porque ele não tem casa. Ele tanto não tem casa que ele come na esquina, na encruzilhada.
Quando Jesus falou, eu tenho as chaves da morte e do inferno, Ele está dizendo, agora eu tenho autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Eu tenho autoridade. Eu tenho a chave. A ideia de Deus é que nós tenhamos entendimento das chaves, da autoridade que nós temos. E isso não vem por uma informação, isso vem por uma revelação. Enquanto nós não entendermos, nós podemos nascer de novo e não sabermos quem somos no Rei, não exercermos a autoridade do Rei. Escute, uma águia com a mentalidade de galinha vai se comportar como uma galinha. Mas ela é águia, sim. Ninguém pode mudar que ela é águia, sim. A questão não é o que ela é como ela se comporta pelo ambiente que ela foi criada. Às vezes, o nosso comportamento é pelo ambiente que nós vivemos. O ambiente que nós vivemos nos forma ou nos deforma. A questão não é se você nasceu de novo. A questão, qual é a sua identidade, como você pensa. Você é vítima das circunstâncias? Você se vê como um coitado, como um pedinte diante de Deus? Ou você é filho? Quando nós olhamos para Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 1, diz que o herdeiro, enquanto ele é menor, ele nada se difere do escravo. Algumas versões dizem o herdeiro enquanto ele é criança, sendo que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores. Até que venha o tempo. Deixa eu te falar, esse tempo já veio. O tempo já veio. Aquilo que estava reservado para nós já foi liberado. O nosso desafio é desenvolver uma mentalidade de reino. Precisamos entender sobre natureza e identidade. Não adianta eu ter uma natureza de rei e uma mentalidade de mendigo. Não adianta eu ter uma natureza livre. Quando eu falo que não adianta, significa que ela não vai influenciar. Eu não estou falando de salvação, irmãos. Não adianta ter um espírito livre e uma mente cativa. Não adianta ter um espírito curado, ou você acha que o seu espírito é enfermo. Estude a medicina, você vai ver que mais de 90% das doenças aqui. Se você pensa que é doente, você é doente. Se você pensa que é fracassado, você é fracassado. Pastor, você está pregando sobre mente positiva? Não, mente positiva não muda a minha vida. Eu estou pregando sobre a mentalidade de rei, sobre eu saber quem eu sou. Eu nasci de novo, mas eu preciso aprender a viver neste novo lugar. Eu fui transportado do império das trevas para o reino da luz. Deixa eu te falar uma coisa, se tem uma coisa, não confunda a compaixão de Deus, não confunda a compaixão que Cristo teve com pena. Deus nunca teve pena de você, e nunca vai ter. Porque para Ele ter pena de você, Ele precisa ter pena dele mesmo. Porque você é a imagem e semelhança dele. Não pense que Deus permite que o diabo te vença em algum momento. Porque Ele venceu o diabo. E Ele espera que nós nos comportemos dessa forma. Ele espera que nós tenhamos um comportamento totalmente diferente. Para isso, irmãos, nós vamos precisar ter uma mentalidade transformada. Nós precisamos, queridos, abra comigo Lucas, volta para Lucas, por favor. Falei volta porque nós estávamos no Apocalipse. Lucas capítulo 10.
Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz: como o homem imagina ser, assim ele é. Como o homem imagina ser, assim ele é. O que é que você pensa acerca de você? Como é que você se vê? Excluído, rejeitado, inferior aos outros? Ontem eu estava na mesa tomando café com a Andréia e eu estava vendo uma entrevistazinha de 1 minuto no Instagram, que é o que permite, não. E eu estava vendo um ator americano, negro, e ele sendo entrevistado, e ele perguntaram para ele: o que você acha do dia ou do mês da consciência negra? Estava entrevistando um negro. Sabe o que ele respondeu? Ridículo. E aí o que estava entrevistando ele falou: como que é ridículo? Ele falou: você está querendo resumir a minha vida em um mês. E aí esse ator perguntou para o entrevistador: você tem um dia do branco? Você tem a consciência branca? O ator perguntou para ele: você nasceu aonde? Ele falou: eu nasci em Israel, sou judeu. Ele falou: lá tem um mês que celebra que você é judeu. Ele falou: não. E aí o ator pergunta para ele: você gostaria? Ele falou: também não. E aí o entrevistador pergunta para ele: o que é que você acha que a gente precisa para acabar com o racismo? E o ator negro respondeu: parar de falar nele. Por que a gente está dando ênfase na cor? Preconceito, irmãos, é quando você destaca algo. Se você trata todo mundo igual, não é a cor que faz diferença. O preconceito está aqui. Aqui. Eu não estou falando que eu sou a favor do preconceito. Eu estou falando que o preconceito está na cabeça das pessoas. A capacidade que Deus criou um, criou outro, não faz diferença nenhuma. É que quando você começa a dar tônica, dar muita ênfase a um assunto, aquilo começa, irmãos. Por que tem que dar tanto por cento para a faculdade, se são todos iguais? Escute, não é o que fazem com você, é o que entra em você. Irmão, você lembra que quando a gente brincava, era tudo brincadeira, agora tudo é bullying? É ou não é? Tudo agora é bullying, irmão. Eu não sei se fazem café, mas é tudo bullying. Irmãos, eu estou pensando como é que esse povo vai fazer para namorar. Porque qualquer coisa agora é o quê? Assédio. Não sei como é que vai fazer. Porque tudo é assédio. Escoçou o olho, olhou para o assédio. Eu não estou falando que não existe assédio. Eu só estou falando que tem coisas, irmãos, que a gente não tinha lá atrás. A gente vivia muito bem. Por quê? Por causa da mentalidade. Quantos de nós, irmãos, já voltou para desvirar o chinelo porque ele estava de cabeça para baixo? E aquilo ali dá azar. Aí você estava indo assim, você falava: vai morrer a mãe. O que é isso? É uma mentalidade. Olha, se tomar manga, tomar leite, chupar manga e tomar leite, vai morrer. Presta atenção, são mentalidades que estão estabelecidas. Escute, quando eu sei quem eu sou, não importa o que você faz. Quando eu descubro quem eu sou, pouco importa, irmãos. Se eu vou ter 30%, 10%, eu vou estudar e vou entrar. Eu estou falando numa faculdade. O que faz você inferior não é a circunstância, não é o dinheiro, não é o lugar que você mora, é a sua cabeça. Quem diz que você está quebrado é você e não os outros. Escute. Nós precisamos, além de uma nova natureza, uma nova mentalidade. Lucas capítulo 10, versículo 19. 10, 19 de Lucas. Eis aí, vos dei, passado, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e
sobre todo o poder do inimigo. E sobre todo o poder do inimigo. E sobre todo o poder do inimigo. Sobre todo o poder do inimigo. O que é que sobrou para o inimigo? O que é que sobrou para o inimigo? E sobre todo, eis aí vos dê autoridade. Por que Jesus questiona os discípulos no primeiro texto que nós lemos? Por que sois tão tímidos? O que Jesus estava dizendo? Os discípulos, Jesus estava dormindo, os discípulos estavam enfrentando uma tempestade, sim ou não? Será que algum de nós faríamos diferente? Jesus está aqui, meu irmão, vou acordar ele, porque senão ele vai morrer dormindo. E nós vamos morrer junto. Aí os discípulos vão lá, acordam, imagina que ele acordar alguém em desespero, porque ele estava em desespero, acorda Jesus, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Jesus acorda e diz para ele, por que vocês são assim tão tímidos? O que essa frase quer dizer? O que Jesus estava querendo dizer para eles? No meu entendimento, Jesus estava dizendo assim, por que vocês me acordaram? Nós acordamos para você acalmar a tempestade. E ele continua dizendo, era para vocês ter feito isso. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, presta atenção. Existe coisa que você está esperando Deus fazer, que Ele está esperando você fazer. Você deveria notar isso. Existe coisa que você está esperando que Deus faça, e Ele não vai fazer, porque Ele está esperando você fazer. Pastor, mas eu estou clamando, eu estou orando. Então, continua aí orando. Quando eu sei quem eu sou, qual é a minha posição, qual é o meu lugar, eu sei o que eu devo orar e o que eu devo agir. Eu não estou dizendo que você não deve orar, eu estou dizendo que você não deve orar quando é para agir, e você não deve agir quando é para orar. Eu preciso saber o que cabe a mim e o que cabe a Ele. Eu preciso saber o que Ele mandou eu fazer e o que é para Ele fazer. O que é para Ele fazer, eu não faço. O que é para mim fazer, Ele não faz. Pastor, isso tem a ver com unção? Pode ser, unção e outros não são. Isso não tem a ver com unção, isso tem a ver com entendimento. Quem eu sou? Por que eu posso me comportar assim? Ele me deu autoridade. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpente, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, diga comigo, nada. Diga para o seu vizinho, nada. Absolutamente nada. Irmãos, para mim esse absolutamente nada é desnecessário. Mas Jesus sabia que não era. Nada. Absolutamente. Irmãos, depois de nada tem mais o quê? Nada. Para que colocar nada depois do nada? Nada. Ele falou, para que vocês entendam o que é nada, eu vou dizer, absolutamente nada vos causará dano. Ah não, irmãos, se você entendesse isso, o capeta abria falência hoje. O problema é que você ouve isso como se estivesse ouvindo mais uma mensagem. Tem gente, irmãos, que vai cantando, que é vitória, vai chorando, geme e chora. Vai chorando, geme e chora, irmão. Você vai chorar e gemer até Jesus voltar. Tem música, irmão, que é sofrência, não vai mudar nada. É a hora de nós nos levantarmos e falar, opa! Eu tenho uma chave. Chave e autoridade é a mesma coisa. Autoridade e chave é a mesma coisa, amém? Eu tenho a chave. Eu tenho autoridade. Você não tem mais acesso à minha vida. Eu tenho a chave. Eu tenho autoridade. E o que eu ligo está ligado. O que eu desligo está desligado. É isso que vai fazer a diferença, irmãos. Uma igreja que sabe, é que eu estou esperando ser ungido a presbítero. É que eu estou esperando terminar minha teologia.
eu estou esperando ser ungido a diácono. Você não precisa ser ungido a um título, você precisa. Eu estou dizendo que não precisa para isso. Irmãos, se a fé move Deus, porque a fé não move Deus, mas a fé nos faz desfrutar das coisas em Deus, a incredulidade move o inferno. Que é a incredulidade? É a fé num Deus diferente. Que é a fé? É a crença no Deus certo. O que é a incredulidade? É a crença no Deus errado. Enquanto nós não entendermos isso, não tem a ver com o título, não tem a ver com a posição, não física, não geográfica, tem a ver com a condição espiritual que eu tenho. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Está na hora do mundo dizer: quem é esta? Quem é este? Aonde que nós lemos esse texto? Primeiro texto nós lemos Mateus. Mateus não, né? Mateus. Está aqui, gente, anotado, perdão. Mateus 8. Abra lá, novamente. Deixa eu te mostrar o que é este. Mateus 8, 27. Eu errei aqui, peraí, gente. Mateus 8, eu que errei aqui, o texto está certo. Mateus 8, 27. Ok. 8, 27 diz assim: e maravilharam-se os homens, dizendo: quem? Você quer saber o que é que significa quem? Quem significa? De que país? Quem? De que país? Que nação? Que tribo? Que tipo? Que qualidade? Ah, não, hoje vocês estão desanimados demais. Quem? Quem? Quando os discípulos perguntaram quem, ele está falando de que país que é ele? De que nação que é ele? Você sabe por que o mundo nos vê igual, irmãos? Eles não perguntam quem é. Porque nós fazemos as mesmas coisas, tanto certa como errada. Está na hora do mundo perguntar: quem é esse? De que país que ele é? Da terra, então. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que consegue dormir na tempestade? Quem é esse que consegue ter paz em meio à guerra? Quem? Esse quem não é da terra. Esse quem? Dos céus. Quem? Os discípulos, irmãos, estão perguntando aos próximos. Os próprios discípulos, não eram os ímpios, os fariseus. Perguntam: quem é esse? Quem? Tem um texto, se eu não me engano, em Salmos, que diz que ao registrar os seus nomes dirá: eles nasceu. Quem? De que país? De onde você veio? Por que você faz isso? Você fala isso, as coisas acontecem. Por que quando você fala, tudo muda? Por quê? Porque eu sei de onde eu vim. Porque eu sei quem eu sou. Porque eu sei que o diabo não é, e ele não é Deus. Porque eu sei a minha condição. E não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui fora. Tem a ver com a minha natureza. Quem é este?
Eu tenho a chave, irmão. Eu tenho autoridade sobre circunstância. Eu tenho as chaves da Tiei, as chaves do reino. Por que está no plural, irmãos? Eu estou te dando autoridade em diversos lugares, em diversas áreas. Eu estou te dando acesso. Sabe o que, irmão, se eu te der a chave da igreja, se eu te der o controle do portão, você entra aqui a hora que você quiser, sim ou não? Ah, de madrugada, vou lá para a igreja. Amanhã de manhã não tem culto, não estou indo lá para a igreja. Por quê? Porque você tem a chave. Você tem autoridade para entrar. É isso que Deus está dizendo. Ele não está dizendo, olha, quando você quiser, você me pede. Ele está dizendo, eu já te dei. Usa quando você precisar. Eu já te dei, não me peça. Eu já te dei. Use quando você precisar. Ele não disse, olha, depois que você orar na igreja, passa lá em casa e deixa a chave. Quando você quiser, você me peça de novo. Ele não disse isso, ele disse, dar-te-ei as chaves do rei. Dar-te-ei a autoridade. E o que você ligar, meu filho, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu já deixei avisado aqui para o departamento pessoal, para o RH. Eu já deixei avisado para todo mundo aqui. Eu já deixei avisado para os médicos aqui, se é que tem médico lá. Tem tudo lá, vamos criar médico. Eu já deixei avisado para todo mundo que você ligar aqui. Você ligar e está ligado aqui. Quando você precisar, você usa. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Nós precisamos aprender o que devemos pedir para Deus. E o que nós não precisamos mais pedir para Deus. E simplesmente dizer obrigado, Deus. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por isso. Pastor, você não vai nem falar com Deus. Dizer sim, obrigado. Abra comigo em João 11. Ah, você está um pouquinho melhor. Estou sentindo saudade do Tocantins. Não, foi tanto mover de Deus no Tocantins. Tanta glória de Deus no Tocantins. Irmãos, acho que teve dia que eu preguei 2 horas e pouco. Bebendo, chorando. Uau! Eu confesso que eu não tinha vontade de vir embora, não. Vamos lá. João capítulo 11. Versículo 41. João 11, 41. Diz assim: tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, aleluia. Ouve o teu servo, Deus, e ressuscita esse irmão. Está escrito isso daí, irmão? E Jesus, levantando os olhos aos céus, diz: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Ué, mas ele está começando a orar agora? O que o senhor está falando que me ouviste? Graças te dou, porque me ouviste. E agora, parece que eu estou vendo Jesus orar um pouquinho mais alto. Parece que eu estou vendo agora Jesus aumentar o volume da oração. Por quê? Porque ele quer que os outros escutem o que ele está orando. Presta atenção. Agora o versículo 42. Aliás, ele olha para os ouvintes e diz: aliás, Pai, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. Sabe o que Jesus está dizendo na minha versão? Eu nem precisava orar. Só fiz isso para eles não se escandalizarem e saber que foi o Senhor que fez. Ele está dizendo: Pai, eu nem precisava. Mas para que não haja escândalo, já vai ter escândalo, 4 dias o cara está morto. Já vai dar escândalo demais. Mas eu vou fazer uma média. Pai, graças te dou. Isso não é oração que tem que levar. Irmão, ele nem fala de ressurreição. Ele nem fala: Lázaro, em nome de Jesus. Ah, ele era mesmo Jesus. Lázaro, não, irmão. Era a própria ressurreição. Pai, graças te dou, porque tu sempre me ouve. E tendo dito isto que, irmão, só agradeceu. Obrigado, que já está feito. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O que é isso, irmãos? Autoridade, chave.
Agora perceba que baseado em Mateus 16, chave e revelação, chave e identidade andam juntos. Chave e consequência da revelação que tem a ver com a identidade. Eu tive uma revelação, descobri minha identidade e agora eu recebi as chaves. Eu tenho autoridade, eu tenho uma chave. E Deus está esperando que a gente use. Que a gente use. Ele está dizendo, use. Agradeça. Como é que funciona isso, pai? Você ora para Deus quando o prato de comida está na mesa. Você ora dizendo, pai, me dá comida. Você está orando assim? Quando a comida está na mesa? Você pede alguma comida, irmão, quando a comida está na mesa, orando? Você já viu alguém orando, pedindo comida, quando a comida está servida? Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor me dê comida. Não, você está dizendo, pai, graças te dou por esse alimento que eu tenho na mesa. Abençoa o lar do órfão, da viúva, aqueles que não têm, que o Senhor possa abençoar. Mas graças te dou. Você está dizendo o quê? Eu estou te agradecendo pelo que eu já tenho. Ele espera que você faça a oração da comida, a oração pelos enfermos. Ele espera que você faça a oração da comida, a oração para quem está endemoniado. Pai, graças te dou. Ele espera que você faça a oração da comida pelas finanças. Graças te dou. Sabe o que a gente não aprendeu ainda, irmãos? O princípio da graça. O agradecimento. Porque só agradece quem já recebeu. Só agradece. Você sabe por que a gente continua pedindo e não agradeceu? Porque a gente não quer que ele recebeu. É que a gente espera as coisas no mundo físico para depois agradecer. Agora sim. Não. A graça é uma posição de fé. Estou falando o agradecimento é uma posição de fé. Você quer viver algo? Comece a agradecer. Porque quem pede não recebeu. Quem agradece já recebeu. Quem pede é porque está esperando. Quem agradece é porque já tem. Como é que eu vou dizer que eu tenho algo que eu não tenho? Pois é, porque você está olhando pelo mundo físico. Jesus falou para Pedro, dá-te-ei a chave do rei. Ele marcou o dia que ele ia dar. Você sabe quando essa palavra diz dá-te-ei, que está no futuro? Você sabe o que eu creio? Agora o que eu creio? Que essa chave foi dada lá em Pentecostes. Dá-te-ei a chave do reino. Você tem autoridade para isso. Se nós entendêssemos isso, irmãos, é que a gente depende de um sentimento. Estava comentando com o Marcelo, acho que foi ontem que a gente falou no telefone, né, Marcelo? Tem umas coisas na Bíblia, irmãos, que eles têm coragem de fazer que a gente não tem. Escute, tem uns apóstolos na Bíblia que têm coragem de fazer que a gente não tem. Você quer ver uma delas? Você quer ver uma delas? O quarto evangelho é o evangelho de João, não é? É o evangelho de João, não é? Procure nos três. Quem foi que escreveu o evangelho de João? Vamos, gente. João, obviamente. Procura nos três, Mateus, Marcos e Lucas. Se está escrito algumas vezes o discípulo amado. Tem em outros evangelhos, não? Ou seja, Mateus não diz que João era amado. Marcos não diz. Lucas não diz. Sabe quem foi que diz? Ele mesmo. Tendo discípulo amado. Está falando de quem? De mim. Quem disse que ele era amado? Eu. Quando as mulheres chegaram e anunciaram que Jesus tinha ressuscitado, Pedro saiu correndo, mas o discípulo amado passou na frente. Sabe o que o João está dizendo? Eu ganhei a corrida. Se Pedro estivesse do lado na hora que ele escreveu, ele dizia, mas eu tive coragem de entrar. O Pedro diria, o que importa? Se você ganhou a corrida, mas não teve coragem de entrar no sepulcro. Por que em outros evangelhos não está escrito discípulo amado? Sabe por quê? Porque João, guiado pelo Espírito Santo, e toda a Bíblia é guiada, foi escrita através do Espírito Santo. João tem a certeza de dizer, e o discípulo amado. Mas você não tem coragem de dizer.
Mateus não falou que ele era o discípulo amado. Marcos não disse, Lucas não disse, mas ele disse, eu vou dizer. Eu vou falar o discípulo amado. Se você fosse escrever sobre você, o que você ia escrever? Um miserável pecador, salvo pela graça, que não vale coisa nenhuma. É a mosca do cocô do cavalo do bandido. Ah, irmãos. Você não sabe quem você é. João teve coragem. Sabe por que ele pode dizer que ele era o discípulo amado? Porque ele era o homem do amor. Você sabe quem é que se sente amado, irmão? Você sabe quem é que consegue ser amado? Que consegue se sentir amado? Porque já teve a revelação do amor de Deus. João não tinha dúvida nenhuma. Ele não disse assim, o discípulo que eu amava. Ele estava falando, eu amava ele. Ele dizia, discípulo amado. Será que em algum momento Jesus tratou ele mais diferente? Tinha Pedro, Tiago e João que sempre estavam juntos, né? Mas João estava junto. Pedro também estava. Como é que ele está dizendo? E o discípulo amado. Tipo, está dizendo, se eles são amados, eu não sei. Não posso dizer por isso, mas eu sou. Se eles são amados, eu não posso responder. Mas eu tenho certeza, eu sou amado. É isso que você precisava dizer hoje. Ah, irmãos, eu não sei não, mas eu sou amado. Se Deus tem um negocinho, como diz com os outros aí, eu não sei, mas que tem um negocinho comigo, ele tem. Se Deus faz com os outros, eu não sei não, irmão, mas pensa. Ele faz comigo, ele me ama. Quem foi que colocou isso na cabeça de João, irmão? Coragem de dizer, olha, Pedro saiu correndo, eu passei na frente. Ganhei a corrida. Gente curada, irmão, gente resolvida. Gente que não precisa que ninguém escreva para ele. Uma vez eu e André aconselhamos o marido, que estava brigando com a mulher, porque ele fez uma declaração de amor no Facebook e ela não respondeu. Tipo assim, eu fiz uma declaração no Facebook, você deveria ter respondido. E se ela respondesse para ele, se eu não senti o mesmo que você sente por mim, é isso que você queria que eu escrevesse? Na verdade, irmãos, o que ele escreveu não foi que ele amava ela. Porque ele amava a si mesmo, estava querendo ouvir isso dela. Porque quando você está resolvido em Deus, irmão, pouco importa quem escreveu. Eu escrevo. João falou, eu escrevo. Pode deixar que eu escrevo. Eu sou amado por Deus. Deus cuida de mim. Eu não preciso duvidar disso em momento algum. Mas sabe o que é isso, irmãos? É fruto de uma revelação. Ah, não, Deus ama o irmão, não ama a mim. É hora de nós assumirmos. Hora de nós tomarmos posse. Assumirmos a chave, a autoridade. A porta, o acesso do diabo não vai prevalecer contra nós, porque nós estamos sendo edificados por Cristo. Não adianta você fazer uma campanha de 7 dias, irmão. Depois de 7 dias você vai ter outro problema. Você pode ter resolvido aquele. Mas Deus espera que nós vivamos na autoridade, no lugar estabelecido para nós. Isso não foi dado a apóstolo, isso não foi dado a profeta, não foi dado a pastor. Mas todos, quando recebeu, lhe deu-lhes o poder, a autoridade para serem filhos. Todos quanto receberam. Alguém aqui recebeu? Deu-lhes, algumas versões diz autoridade, outras dizem poder, para serem filhos de Deus. Irmãos, isso não é uma credencial, isso não é uma carteirinha de membro, isso não é simplesmente uma certidão de nascimento. Ele está dizendo, olha, ele te deu poder, autoridade. Todos quanto recebeu têm autoridade, têm chaves. Carinha do gatinho Shrek. Irmãos, não tem uma vez que eu não piso no avião que eu digo, estou entrando. Eu estou uma autoridade sobre esse avião. Mas você não é o piloto, mas eu tenho autoridade sobre aquele ambiente, sobre aquela atmosfera. Eu tenho autoridade, irmãos. Está na hora de você aprender a usar essas chaves. Está na hora de nós aprendermos, irmãos,
a vivermos o que o Senhor tem estabelecido para nós. Está na hora da gente aprender a ser feliz, sem ser carente, sem viver em carência com relacionamento de ninguém. Está na hora de nós estarmos resolvidos. Você pode passar a sua vida inteira reclamando. Você pode passar a sua vida inteira esperando algumas coisas que nunca vai acontecer. Porque Ele fez. Está liberado. Foi liberado sobre a sua vida. Isso não depende de um grito. Isso só depende de uma condição, de uma postura, irmãos. Mas quem sou eu? Você é filho. Naquela igreja eu não sou nada. Mas Ele está falando que está edificando você. Como é que você não é nada? É que para nós temos alguma coisa, mas precisa ter um cargo, ter um título. E a gente não sabe quem. A gente não sabe nunca quem nós somos. Nós não sabemos nunca quem nós somos. Deixa eu te falar uma coisa para nós encerrarmos. Tem hora que eu paro para pensar. E eu penso que Deus nunca quis tanto ser Deus como Ele tem desejado ser nesse tempo. Tem hora que eu paro para pensar. E penso que Deus nunca quis ser tanto Deus como Ele quer ser nesse tempo. Você está falando que Ele não é Deus? Não, estou falando que Ele quer ser Deus nesse tempo. Ele é Deus. Mas Ele quer ser Deus através de nós. Ele quer ser Deus diante das circunstâncias pessoais e aquelas circunstâncias que nos rodeiam. Ninguém vai fazer isso com você se você não decidir, se você não assumir o seu lugar, se você não tomar uma posição, se você não tiver coragem de orar por um paralítico, por um cego, por um surdo, se você não se libertar das opiniões das pessoas. Dar-te-ei as chaves do reino. Ele está edificando você. Ele está edificando você. As portas do inferno, o diabo não vai ter mais acesso. E agora, você pode andar aonde você andar. Que você ligar na terra é ligado nos céus. Porque entre o mundo espiritual e o mundo físico está a minha mente. Entre o mundo espiritual e o mundo físico está a minha mentalidade. Por favor, se coloque de pé. Aleluia. Feche teus olhos. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas
peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver pela glória, a glória de Deus. Pai, nós queremos te agradecer, porque nós temos revelação, nós temos as chaves do reino, nós somos a tua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra nós, não tem prevalecido e não irá prevalecer. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo quanto o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, a cura, a libertação, a condição que nós temos. Senhor, o diabo não tem legalidade sobre as nossas vidas. Nós fomos libertos, nós fomos livres, nós fomos salvos. Nós temos a vida de Deus em nós, nós temos autoridade, Senhor. Senhor, quebre fortalezas, quebre mentalidade de inferioridade, de prisões, Senhor, limitações. Eu quebro nessa noite todo medo, toda dúvida, toda carência. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, para que cadeias sejam quebradas neste lugar. Oh Pai, Senhor, homens e mulheres e jovens ativados pelo reino,
Senhor, que vão mover, Senhor, que vão trazer os céus para a terra. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E cadeias, eu ordeno que toda fortaleza seja quebrada aqui agora. Eu ordeno que todo medo saia daqui agora. Oh, que toda prisão emocional seja quebrada agora. Eu declaro homens e mulheres livres para trazer os céus para a terra. Jovens livres para trazerem os céus para a terra. Diga: eu sou filho de Deus. Diga: eu tenho as chaves. Diga: eu sou curado. Eu sou liberto. Eu sou salvo. Eu sou próspero. Diga: eu sou amado. Por alguns instantes adore ao Senhor. Por alguns instantes libere palavras de adoração a Ele. Te adoramos, Senhor, te exaltamos, Senhor. Toda glória e toda honra pertence a Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Doutor, seu amor. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era o Pai me adotou,
Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Espero que você tenha entendido um pouco dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu dar uns avisos para